Salve, salve! Bem-vindos ao nosso canal da Escola Diplomacia Periférica. Muito bem, hoje nós vamos fazer o comentário sobre o artigo 14 da Constituição para nós conversarmos sobre direitos políticos. Afinal de contas, a gente está num período onde a participação popular nunca foi tão importante nos negócios públicos. Isso porque estamos diante de um presidente que quer fazer alterações no texto constitucional. Claro, o próprio texto prevê a sua legitimidade para isso, afinal de contas, o atual presidente foi eleito, do ponto de vista formal, ele é o presidente da República, e, para além de ser reconhecidamente o presidente da República, ele precisa de fato fazer algumas reformas, porque, afinal de contas, a maioria da população demanda essas reformas. A questão é que ele não pode tudo. E quando o presidente da República não pode tudo, é fundamental que o soberano popular, ou seja, o povo brasileiro, exerça o controle social sobre a atividade do presidente da República. Agora, que tipo de controle é possível exercer? Bem, os movimentos sociais são muito bons disso, são muito organizados. Por quê? Porque eles fazem muitas atividades, mas sobretudo eles fazem manifestações públicas, seja manifestação de repúdio, seja passeata, seja pressão em cima do parlamentar para votar em determinado sentido, seja greve, enfim, há uma série de manifestações organizadas pelos movimentos sociais que fazem o controle social. Agora, existe uma segunda espécie, digamos, de controle social que eu chamaria de controle jurídico, né? Desse exercício que não só o presidente da República, mas que os agentes políticos têm quando recebem um mandato. Como é que você controla o mandato deles? Para isso, você precisa vir ao artigo 14 da Constituição. Vamos lá? Já separei aqui, você já conhece o nosso livrinho, mas não custa apresentá-lo para você. Importante que você tenha, importante que você estude. É um livro fino, agora muito importante, não porque é um livro, mas porque, como eu já disse na vez anterior, aliás, no primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos sobre diplomacia pública, eu lembrei que o texto constitucional, ele é um texto que por trás dele revela um pacto social. Um pacto social que foi realizado há 30 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, porque se deu por meio da Assembleia Constituinte. Agora, mais importante que isso são os direitos materiais adquiridos por meio da Constituição. Ou seja, não basta estar escrito, tem que estar garantido. Bem, bora pro artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Bem, o que é essa tal da soberania popular? Soberania popular é o reconhecimento de que o poder emana do povo e por ele será exercido, por meio de representantes, e aí é o que nós fazemos na eleição, ou diretamente. Muito bem, eu queria falar dessa participação direta do povo. O que você acha? Porque, afinal de contas, a soberania popular, o exercício do poder político, ele passa pelo povo, né? Eu vejo muito pesquisa de opinião, uma coisa que eu gosto, assim, porque além de ter uma metodologia nas pesquisas de opinião, claro, de institutos sérios, né? Porque também a forma como os institutos fazem a pergunta, eles podem enviesar a pesquisa. Mas as pesquisas de opinião, elas nos ajudam, enquanto cientistas, enquanto formadores de opinião, a observar o sentimento da população em relação a determinadas matérias, por exemplo. Agora, pesquisa de opinião, essa que passa na televisão, ela não é iniciativa popular, ela não é referendo e ela não é plebiscito. Isso é preciso ter muito claro. É importante você sentir o sentimento da população para orientar políticas públicas, é bem importante. Agora, isso não é soberania popular. Eu me lembro de um ditador de Portugal,
conhecido, mas não precisa citar o nome, que ele dizia que se houvesse pesquisa não precisaria ter eleição. É um argumento muito fácil e já estou, inclusive, desconstruindo ele, porque dentro do Estado democrático de direito, onde não cabe imperadores, onde não cabe ditadores, é preciso haver o respeito ao texto constitucional. E o texto constitucional diz o que é referendo, diz que é plebiscito e diz que é iniciativa popular. Desculpe. Porque ou a gente respeita o texto constitucional ou prevalecerá o argumento da força. E aí, sob o argumento da força, naturalmente as Forças Armadas, naturalmente as polícias militares, naturalmente o Estado Nacional exercerá um poder que coloque em xeque a soberania popular. É por isso, é pela força do argumento e não pelo argumento da força que a gente defende o texto constitucional. Tudo bem? Agora, voltando aqui à participação popular. É claro, você pode participar da atividade política no Brasil por meio das eleições, por meio do controle social. Eu citei o caso, por exemplo, da atividade dos movimentos sociais, mas também existem os sindicatos, existem os partidos políticos super importantes e também regulamentados na Constituição Federal. Agora, se você me permitir, eu queria voltar lá no artigo 5º da Constituição. Vamos lá? Tem uma coisa para nós lá. Queria voltar. Não sei se você lembra, mas eu falei do artigo 5º. Ele abre o nosso título dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, queridos, são direitos estabelecidos na Constituição, inclusive como cláusula pétrea, pelo menos no que se refere ao primeiro capítulo em relação aos direitos e garantias individuais. Tudo bem? Cláusula pétrea, só para poder contextualizar todo mundo, são as cláusulas que não podem sofrer emenda constitucional se o texto tender a aboli-las. Ou seja, se o texto da reforma da Previdência, por exemplo, tender a abolir direitos e garantias individuais, aliás, como nós vimos no vídeo anterior, essa PEC deve ser declarada inconstitucional. Se não pela Comissão de Constituição e Justiça, que nós vimos que não foi o caso, mas, em último caso, pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião estabelecido pela própria Constituição do nosso texto. Tudo bem? Agora vamos aqui no artigo 5º, eu queria chamar a atenção, dentro desse nosso diálogo sobre direitos políticos, sobre a nossa liberdade de manifestação e sobre a liberdade de associação. Deixa eu só achar aqui um inciso. Artigo 5º, por gentileza. Muito bem. Inciso 17. Esse inciso 17 me é muito caro e já vou dizer por que eu valorizo tanto. Ele diz o seguinte. Deixa eu ler o caput do 5º para vocês contextualizarem. O caput do artigo 5 diz mais ou menos o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Quando ela diz nos termos seguintes, começam os incisos. São vários incisos, são 77, se eu não me engano. 78. E mais 4 parágrafos. O artigo 5º é bem grande. Mas eu queria chamar a atenção para esse inciso 17, que deve ser lido lá em conjunto com o artigo 14, para a gente poder contextualizar os nossos direitos políticos. É plena, hein? É plena. A liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter militar. Se a liberdade de associação para fins lícitos é plena, isso significa que eu posso me associar a você, posso me associar a outros grupos e pessoas para participar
e utilizar, participar das eleições, diria, mas para exercer o poder político. Uma das formas de exercício do poder político são as candidaturas. Se eu me associar a pessoas que têm interesses parecidos com os meus, eu poderia propor, por exemplo, uma candidatura coletiva? Bem, o que seria uma candidatura coletiva? E aí é onde eu quero entrar com mais precisão. Se você reparar hoje como a eleição tradicional funciona, as pessoas com algum poder econômico se filiam a algum partido político. Esse partido político, aliás, o artigo 14 prevê o alistamento militar, ou alistamento militar é ótimo, né? O artigo 14 prevê o alistamento eleitoral. Porque eu lembrei de um partido político aí. Mas enfim, o artigo 14 prevê o alistamento eleitoral e essa pessoa com poder econômico se vira dirigente de partido político, acessa ao fundo eleitoral. Claro, eu estou generalizando, tá, gente? Me perdoem a generalização, mas eu quero que você entenda o que é uma candidatura tradicional. E com o poder econômico, essa liderança política concorre às eleições. Como ela tem acesso ao fundo partidário, como via de regra ela é dirigente de partido, é razoável observar que o abuso do poder econômico se estabelecerá em conjunção com o poder político. Então, em nome da representatividade, o abuso do poder econômico atravessa a soberania popular. Afinal de contas, quando você estuda as regras do direito eleitoral e das eleições, você vai conhecer, por exemplo, sistemas eleitorais do ponto de vista da contabilidade dos votos. E, por exemplo, a contabilidade dos votos para o parlamento ela se dá de forma proporcional. Isso significa que quando você vota no candidato que apresentou as propostas mais interessantes na sua avaliação, você no fundo está votando na coligação que o partido político onde ele está fez. E aí você não sabe se o parlamentar em que você votou diretamente será o escolhido ou será eleito. Você não sabe se as coligações que o partido político onde esse parlamentar que apresentou as propostas são coligações que atendam aos interesses que você de boa fé depositou na urna. Isso significa que o sistema partidário está precisando de alguns ajustes a esse texto, né? Porque afinal de contas, se o meu voto na urna ele vai passar a uma contabilidade que valorize a coligação partidária e valorize os parlamentares, que não é aquele onde eu depositei o voto, me parece que o exercício da soberania popular está um pouco prejudicado pela representação político-partidária nesse sistema eleitoral. Agora, vem cá. Olhando para esse artigo 5º, que dá o direito à liberdade plena de associação, eu poderia, então, montar uma candidatura um pouco mais representativa, um pouco mais popular, um pouco mais, convenhamos, a nossa cara. Então, veja só, eu posso me organizar com as pessoas que não se sentem representadas pelas direções partidárias, com todo respeito aos dirigentes partidários, não há nenhuma crítica pessoal nesse sentido. A crítica é ao sistema, é a forma como a legislação eleitoral está elaborada no momento. Então eu poderia me associar plenamente a pessoas comuns, como eu, como você, como seu vizinho, como seu João da padaria, a dona Maria do escritório de contabilidade. Posso me associar a pessoas comuns. E essas pessoas comuns podem conversar com outras pessoas também para vir a nossa plena associação e nós organizarmos uma candidatura coletiva, e aí sim, popular, assim, relacionada aos nossos interesses aqui do bairro, aqui da cidade, relacionada a um tema que a gente acha que seja prioritário de ser discutido no parlamento. O que vocês acham? Será que a legislação permite? Bem, para ser objetivo, a legislação eleitoral não comenta, não regulamenta, melhor dizendo,
as candidaturas coletivas. Porque elas realmente são sedutoras, né? Afinal de contas, ela dá o exercício político a quem é de direito, que é o povo. A possibilidade de você se organizar em torno de uma candidatura coletiva é garantido pelo artigo 5º da Constituição, como nós vimos, em relação à plena liberdade de associação. Então, o direito está assegurado e tem aplicação imediata. Agora, será que os partidos políticos e os dirigentes partidários estão preparados para esse tipo de inovação política? Que não é nem tão inovador assim, afinal de contas, a gente só está respeitando o nosso exercício de soberano popular. E aí nós estamos nos organizando enquanto povo para poder concorrer às eleições. Agora, e se eu te dissesse que essas candidaturas coletivas já estão acontecendo? E mais do que isso, se eu te dissesse que algumas candidaturas coletivas já venceram eleições no Brasil? Incrível, né? Olha, eu acompanhei algumas delas ano passado, em 2018. Eu acompanhei candidaturas coletivas que saíram pelo PSOL, acompanhei candidaturas coletivas que saíram pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, acompanhei candidaturas coletivas que saiu pela Rede, acompanhei candidaturas coletivas, aliás, que saiu pelo PT, mas aí não foi 2018, foi 2016. O Podemos tem o primeiro mandato coletivo vitorioso lá no município de Alto Paraíso, uma cidade de Goiás, uma cidade muito interessante, por sinal. Há uma candidatura coletiva vitoriosa. Em Porto Alegre tem uma candidatura coletiva vitoriosa do Partido dos Trabalhadores. Em BH tem uma candidatura coletiva muito interessante, né? Do Muitas. Aliás, já tinha ano passado com a Aura Carolina como porta-voz, e agora, se eu não me engano, tem uma candidatura coletiva na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ou seja, as candidaturas coletivas já são uma realidade. Agora, o que que falta para você, o que que falta para mim, o que que falta para pessoas comuns participarem desses movimentos de exercício da cidadania? Porque afinal de contas, imagine você se a gente ganha uma eleição. Como seria diferente? Porque a candidatura coletiva, ela pressupõe pelo menos um, dois, três elementos importantes. Uma candidatura coletiva, ela compartilha o poder entre os co-candidatos. E aí não é aquela figura tradicional do político que vai representar os seus interesses. É você, enquanto co-candidato, que vai representar esses interesses. E aí, dentro da candidatura, você tem vez, você tem voz, você tem voto, porque é uma candidatura coletiva, compartilhada, como diz o nosso amigo Leonardo Sec, lá de Santa Catarina. Léo, tinha esquecido de você. Vou fazer até uma referência importante. Leonardo Sec é um acadêmico, é um professor da universidade lá em Santa Catarina, e ele tem estudado essa ascensão das candidaturas coletivas no Brasil. Ele próprio já foi candidato baseado nessa proposta do que ele chama de mandato compartilhado, e é muito interessante porque há no Brasil inteiro diferenças entre modelos de candidaturas coletivas. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma candidatura coletiva vitoriosa, que é a bancada ativista, que também já está na LESP, né? Candidatura coletiva de deputado estadual. Existe a deputada Mônica Seixas, que é a porta-voz do mandato, mas veja, a porta-voz do mandato, como o próprio nome diz, é a porta-voz de um mandato. Ela não é o mandato inteiro. Por quê? Porque existem outros co-deputados. Compreende? Incrível, né? Eu sou um entusiasta dessa prática de inovação política já há algum tempo. Como eu estava comentando com vocês, ano passado nós acompanhamos mais de perto algumas candidaturas coletivas. Eu mesmo fiz parte de uma candidatura coletiva do PSB. Infelizmente a gente não logrou êxito na campanha eleitoral, mas certamente nós conseguimos nos organizar politicamente. Foi uma experiência incrível. A Rede lançou uma candidatura coletiva ao Senado Federal.
Olha que incrível! Então, há esses movimentos pululando aí no Brasil inteiro. E eu espero que você possa fazer parte de uma candidatura coletiva em 2020. Afinal de contas, o soberano popular é o senhor, o soberano popular é a senhora, o soberano popular sou eu, o soberano popular é o povo brasileiro. E o povo brasileiro deve exercer o seu papel político sob pena de ficar na mão desses aí que a gente não sabe quais são os interesses que estão por trás. Tudo bem? Queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para te fazer um convite. Um convite é para você conhecer lá no Facebook. Você vai entrar no Facebook e vai digitar o seguinte: Fórum Nacional das Candidaturas Coletivas. Exatamente. O Fórum Nacional das Candidaturas Coletivas vai ajudar você a se organizar aí no seu bairro, aí na sua área de atuação, para uma candidatura coletiva em 2020. Olha, informação importante. Você não precisa ser o porta-voz dessa candidatura. Ou seja, você não precisa ser o deputado, porque geralmente a gente associa muito a ideia das eleições a uma figura personalista, né? Ah, então vamos votar no fulano, vamos votar em ciclano, vamos votar em beltrano. Não, isso é modelo antigo, política velha, sabe? Vamos inovar na política. Inovação política é isso, é devolver ao povo o exercício do poder político. Exatamente isso, devolver ao povo o exercício do poder político. E aí eu queria te convidar para conhecer o Fórum Nacional das Candidaturas Coletivas. Lá você vai ter informações sobre o que é uma candidatura coletiva, sobre a sua constitucionalidade e como você pode já organizar essa candidatura para concorrer em 2020. Os partidos políticos têm cada vez mais aberto espaços para essas experiências novas. Alguns partidos têm dado mais espaço, outros partidos menos. Mas, como é um direito constitucional, eu te convido a tomar as rédeas desse país em nome do povo brasileiro, que merece tanto ter um desenvolvimento pleno, ter uma democracia pujante. E, afinal de contas, a democracia ou é participativa ou não é democracia. Queridos, um abraço e Fonacol, Fórum Nacional das Candidaturas Coletivas. Obrigado e até o próximo vídeo.